Trabalho remoto ou presencial? Estudos apontam que o escritório do futuro será híbrido. Então, é bem importante que o gestor ele se baseie em entrega de resultados e não quantas horas o funcionário vai trabalhar naquele dia ou naquela semana. Menos lixo no planeta. Engenheiro ambiental defende mudanças de hábitos para um futuro mais sustentável. Será que eu preciso comprar mesmo esse tipo de material, esse tipo de produto? O Notícias em Foco está no ar. E não há dúvida de que a pandemia mudou muito os nossos hábitos. Com o isolamento social, as casas tiveram de ser adaptadas e o espaço foi dividido entre a escola e o trabalho. O home office foi uma medida de emergência decidida quase no susto, mas em muitas empresas a prática funcionou tão bem que pode até se tornar uma opção permanente. Pois é, e tem também uma nova tendência ganhando força. Estudos feitos em vários países, inclusive no Brasil, apontam que o escritório do futuro será híbrido, ou seja, o funcionário continua trabalhando remotamente, mas alterna com atividades presenciais. Melissa Panteliu é Relações Públicas e funcionária de um banco com sede nos Estados Unidos que adotou o home office logo no início da pandemia. A gente estava observando, a gente estava esperando que talvez tivesse que fechar a empresa, mas estava todo mundo muito relutante em realmente fechar completamente. Mas teve uma semana que não deu para segurar mais, já estava todo mundo, todas as outras empresas fechando, então realmente a gente decidiu que não ia dar para segurar mais e isso foi na terça-feira, na sexta todo mundo em casa. Depois de analisar a evolução da Covid-19 espalhada pelo mundo, a empresa estendeu o trabalho remoto por tempo indeterminado e a Melissa decidiu voltar para o Brasil. Mesmo morando em outro país, ela garante que é possível cumprir todas as demandas. Com a pandemia ficou provado que as pessoas conseguem trabalhar de fora, claro que precisa de uma adaptação, mas elas conseguem fazer o trabalho estando remotas. E eu já sei também de empresas, de amigas que já anunciaram que não vão voltar nem em 2022 e que vão voltar quando voltarem de forma híbrida. Então, metade da semana no escritório e metade de semana fora. Trabalho remoto, à distância, home office, são palavras que se popularizaram em tempos pandêmicos e que fazem parte de uma reflexão sobre o futuro das relações de trabalho. A gente fala que a pandemia acabou acelerando uns 10 anos dessa transformação, né, na forma de trabalhar e onde trabalhar, né? A gente sempre fala que trabalhar é uma atividade, não é um lugar, né? Então, muitas empresas elas foram forçadas a esse home office, muitas empresas que não acreditavam nesse modelo acabaram vendo que, lógico, é possível, com várias, né, adaptações, a gente precisa preparar as pessoas para tudo isso, mas com certeza é um modelo de trabalho que veio para ficar, a maioria das pessoas gostou, né, dessa liberdade, dessa possibilidade de poder trabalhar da onde quiser. Roberto Dara é especialista de workplace numa consultoria imobiliária e analisa que o trabalho à distância implica em uma relação de confiança entre empresa e funcionário. Já era uma tendência trabalhar remotamente, então muitas empresas já estavam promovendo essa cultura, né, dos relacionamentos e construindo essa confiança, mas ainda vejo que existe um foco muito grande nesse passo para a gente poder realmente construir novas relações de trabalho, de onde a gente estiver trabalhando e a gente conseguir se comunicar muito bem também. Eu acho que é um outro ponto, além da construção da confiança, a questão da comunicação, porque a gente sabe que em muitos momentos o presencial ele é insubstituível, né? Nós precisamos estar próximo das pessoas também para construir essas relações. Então, a gente precisa ressignificar como a gente constrói essas relações virtualmente. É bem importante que o gestor ele se baseie em entrega de resultados e não
quantas horas o funcionário vai trabalhar naquele dia ou naquela semana. Não foi fácil para as empresas aderirem ao home office. A Fundação Instituto de Administração ouviu 139 empresas na pesquisa de gestão de pessoas na crise de Covid-19. 67% relataram dificuldades ao adotar o teletrabalho. Mesmo enfrentando resistência, para 94% delas, os resultados superaram as expectativas. E algumas já se preocupam em melhorar a infraestrutura e garantir condições de trabalho adequadas aos funcionários que ainda estão em casa. A minha empresa, ela sempre se preocupou com todos os funcionários. E não foi diferente desde o começo da pandemia. Quando começou essa nova onda de home office, eles se preocuparam muito e resolveram dar um voucher para todos os funcionários que quisessem, para a gente poder ter móveis em casa. Ou seja, a gente poderia ter um cantinho da nossa empresa dentro de casa. Isso foi algo que deu muito valor a todos nós. Tanto a Bianca quanto a Melissa já se adaptaram à rotina do escritório em casa, mas ainda sentem falta de interagir com os colegas de trabalho. Eu gosto muito de ficar com meu gato, então para mim foi muito bom ter mais tempo com ele. No outro lado, o que eu acho uma desvantagem, o que eu sinto falta, é o contato com as pessoas, porque eu trabalhava num escritório muito grande, eu via muita gente todos os dias, então isso ainda me faz falta, de não poder estar ali em pessoa, tomar um café com as pessoas e realmente ter essas reuniões agora online. É legal, mas também é um pouco mais impessoal. Inicialmente, eu gostei bastante desse formato de home office, de trabalho remoto. Pelo simples fato de não precisar pegar condução de manhã, trânsito ou de ocorrer eventuais atrasos, né? E também pelo fato da gente poder acordar mais cedo, tomar um café com calma e até fazer alguma atividade física. Mas com o tempo a gente começa a sentir falta, né, desse contato mais social e acaba querendo voltar para a empresa. Então, no meu caso, eu preferiria ficar pelo menos 3 dias de home office e em 2 dias ir até a empresa. A discussão sobre um modelo que junte o trabalho remoto e o presencial ganhou espaço entre gestores e profissionais de RH. Um estudo da Associação Nacional para a Economia Empresarial apontou que 85% das empresas pesquisadas pensam em adotar um sistema híbrido de atuação. A gente já não volta mais para trás, onde a gente vai ter uma segunda a sexta trabalhando, né, horário comercial dentro de um escritório, isso com certeza não. O que a gente vê que seria um mundo ideal, seria um modelo híbrido, tá? Onde a gente tem a liberdade de escolha de trabalhar de casa e trabalhar também do escritório. Então, eu diria que a maioria dos setores vem adaptando a empresa, a infraestrutura dentro do escritório para transformar aquele espaço um pouco mais num local de socialização, logicamente que também oferecendo espaços para performar várias atividades, mas também já não tem mais aquela característica conservadora, onde cada um vai ter a sua estação de trabalho, onde o diretor vai ter uma sala grande, ou o presidente, e sim um espaço aberto a todos os níveis, onde as pessoas vão poder se encontrar, elas vão poder resolver problemas ali presencialmente, elas vão poder promover momentos mais sociais, sempre, lógico, focando, né, em algum objetivo da empresa. O isolamento, que impede o avanço da pandemia, abriu novas possibilidades. Empresas se reinventam e funcionários ganham a chance de trabalhar em cenários diferentes. Em casa, no escritório ou num café na Avenida Paulista. O objetivo agora é focar na produtividade e evitar retrocessos ao se adaptar a uma nova realidade. Nosso assunto agora é o meio ambiente. Segundo dados do Banco Mundial, o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do planeta. Por outro lado, é um dos países com a menor taxa de reciclagem desse material. Veja só, apenas 1,3% do montante
é reaproveitado. O restante vai parar em aterros, córregos e até em áreas de preservação florestal. E diminuir o impacto no meio ambiente envolve a população e o poder público. Mas assumir essa responsabilidade e mudar alguns hábitos pode ser o primeiro passo, viu? Um 1,5 milhão de toneladas de lixo. Essa é a quantidade que nós brasileiros produzimos a cada semana. Estatística que revela um dos principais problemas dos grandes centros urbanos. Uma sociedade que consome e polui cada vez mais. Alimentos e produtos industrializados, roupas, combustíveis, energia elétrica, tudo que utilizamos gera um impacto para o planeta. A engenheira ambiental Juliana Graziotin propõe que esse consumo seja feito com mais consciência. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre sustentabilidade. Na verdade, eu tô aqui para ouvir vocês. Eu quero saber o que vocês pensam que é sustentabilidade. Juliana usa as redes sociais para defender uma forma responsável de adquirir, utilizar e descartar os produtos. Com dicas simples, ela ensina novos hábitos de consumo. Com certeza a gente pode fazer um consumo mais sustentável, principalmente pensando antes de uma compra. Será que eu preciso comprar mesmo esse tipo de material, esse tipo de produto? Se a minha resposta for sim, eu devo escolher fabricantes que sejam comprometidos com as questões socioambientais, que tenham esse tipo de responsabilidade, que se preocupem com o ciclo de vida do produto, que me ofereçam uma embalagem que vai ser reciclada. A gente pode até olhar na embalagem se ela tem um símbolo ali de reciclagem. E na hora da compra, a atenção deve ser redobrada, já que existem diversas exceções que dificultam a reciclagem. É o caso, por exemplo, do plástico colorido. Os plásticos que têm comércio, que mais tem comércio, são os transparentes, o verde e o branco. As demais cores, que deixam as embalagens lindas, muitas vezes não conseguem ser recicladas. Então, evitar esse tipo de material colorido, por exemplo, rosa, azul, né? Isso também entra no consumo consciente. A reciclagem já faz parte do nosso dia a dia. É ensinada nas escolas e também deve ser aplicada dentro de casa. Juliana explica como fazer o descarte correto de cada resíduo. Primeiramente, nós devemos separar os nossos resíduos em 2 ou 3 frações. Se você faz compostagem em casa, você vai separar em compostável, ou orgânico, reciclável, que vai para reciclagem, e rejeito, sendo que só o rejeito iria para a coleta convencional ou para o aterro. Se você não faz compostagem, separando em 2 frações está ótimo, que é o reciclável e o não reciclável. É importante lembrar que a gente deve higienizar nossos resíduos, porque se a gente não higienizar, além de causar mau cheiro, atrair vetores, também se a gente não fizer essa higienização, o trabalho das pessoas que manipulam os recicláveis se torna menos digno, né? Então, para ajudar elas nesse sentido, a gente faz a higienização correta. E destinar também para a coleta seletiva. Na coleta seletiva, os resíduos devem ser descartados separadamente para facilitar o processamento de cada material. Mas, de acordo com a ABRELP, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 27% dos municípios ainda não possuem o sistema de coleta seletiva. Se não tiver a coleta seletiva, a gente pode destinar para pontos de entrega voluntária, que existem em muitas cidades. Eles geralmente estão localizados em mercados ou praças, que são aqueles containers onde tem toda a separação dos tipos de resíduo, por exemplo, papel, plástico, vidro, alumínio. Às vezes tem até a opção de resíduos eletrônicos, então você leva até esses pontos de entrega voluntária, quando tiver uma quantidade boa de resíduos. Outra opção é levar diretamente na cooperativa mais próxima da tua casa. Se você não sabe se existe uma cooperativa perto de onde você mora, você pode telefonar para a prefeitura, para a Secretaria de Meio Ambiente e perguntar
E se não tiver nenhuma dessas opções, ou se não ficar viável para você, você pode simplesmente separar os resíduos em sacolinhas diferentes, que você já vai estar fazendo uma grande diferença. E a Juliana tem razão. Pequenas atitudes fazem toda a diferença quando o assunto é cuidar do planeta. Um sistema imunológico fortalecido não significa imunidade contra a Covid-19, mas é essencial para que o nosso corpo se defenda da melhor maneira em caso de uma infecção. O nutrólogo Tiago Gonçalves destaca a importância da alimentação para manter a imunidade em dia. A alimentação saudável é a chave, né, de você ter uma imunidade boa, né, num consumo de frutas, de legumes, vegetais, leguminosas, né, grãos integrais, fazem com que o prato cada vez mais variado e colorido, né, e harmonioso, você vai ter uma quantidade de vitaminas e minerais mais adequadas para fortalecer sua imunidade. Além da alimentação adequada, o nutrólogo recomenda o consumo de zinco e vitamina D, elementos que ajudam a regular a nossa resistência e dão suporte à resposta imunológica. Tanto o zinco quanto a vitamina D, hoje eles são tidos, né, como agentes imunorreguladores, né? Então eles regulam a imunidade. Então, por mais que você tenha uma alimentação adequada, uma alimentação variada, ter níveis adequados de vitamina D e zinco são ideais para a gente conseguir ter uma efetividade da resposta imunológica, ou seja, você tem a célula imunológica numa quantidade adequada, mas você precisa ter um nível bom de vitamina D e zinco para a gente conseguir realmente combater aquele vírus, aquela bactéria, aquele agente agressor que está causando a infecção. Em caso de infecção pelo coronavírus, alguns grupos considerados de risco podem sofrer mais com o agravamento da doença, entre eles, pessoas que estão muito acima do peso. Então, quanto mais você tiver de gordura visceral ou gordura, né, em tecido adiposo periférico, mais local de penetração viral, né, de replicação do vírus, de reservatório viral, você vai ter. Então, por isso que os pacientes obesos, né, e aí não só os idosos, mas também como os jovens obesos, eles têm esse problema por conta desses receptores na gordura de penetração do vírus. A prática de exercícios físicos também melhora a resposta imunológica, prevenindo possíveis infecções. No caso dos idosos, é essencial evitar o sedentarismo, já que a perda de massa muscular acelera com o passar dos anos. A partir dos 45, 50 anos, você tem, em geral, a perda muito expressiva de 1% de massa muscular por ano. Então, por década, você acaba perdendo, às vezes, 10% da sua massa magra, da sua massa muscular. Isso dificulta aí a funcionalidade do idoso, a caminhada, né, as atividades diárias, né, de uma pessoa idosa. Então, o risco de ter uma queda, uma fratura, um desequilíbrio é muito grande. Se você é internado no hospital e você tem uma baixa massa muscular, a chance de você ficar muito mais tempo internado é muito maior por conta dessas complicações inerentes da sarcopenia, que é o nome dado para essa perda de massa muscular e da função do músculo. Então, a gente lembrar que pacientes idosos são pacientes de fator de risco, né, que têm deficiências nutricionais muito grandes e a gente precisa fortalecer essa imunidade celular, essa resistência aos agentes agressores do corpo, sejam vírus, bactérias, fazendo com que a imunidade, nossas células imunológicas combatam de forma mais eficaz e mais rápida os agentes agressores. Em 1998, começou a ser transmitido pela Musical FM em São Paulo o programa Vozes do Brasil, com música e entrevistas. Apresentado pela jornalista Patrícia Palumbo, se tornou referência da diversidade da música brasileira no rádio. As entrevistas renderam à jornalista 3 publicações lançadas em 2002, 2008 e 2019. Na mais recente, Vozes do Brasil, Entrevistas Reunidas, Patrícia Palumbo fala com grandes nomes da MPB. Vozes do Brasil, Entrevistas Reunidas foi lançado pelas edições Sesc São Paulo.
e reúne 33 entrevistas feitas pela jornalista Patrícia Palumbo, com cantores e compositores da cena musical brasileira. Essas entrevistas elas foram feitas especialmente para o livro, desde a primeira edição. Então, no meu programa de rádio eu faço entrevistas e essas experiências é que me deram vontade de fazer um livro, porque para o rádio as coisas vão para o ar e pronto, né? Como se você fosse muito efêmero, o seu trabalho fica muito efêmero. Então acabava aquela entrevista de 1 hora que fosse e eu ficava com vontade de ter mais, de saber mais, de registrar mais. E assim foi que nasceu o meu desejo de fazer o livro Vozes do Brasil. Essa nova edição, pelas edições Sesc, também vai de encontro a um desejo meu de ter todas elas num único volume, como se fosse um livro de referência. Tem um livro norte-americano chamado Songwriters on Songwriting, compositores e suas histórias, que serviu como referência para mim. Então, eu juntei esses 33, primeiro numa escolha afetiva, depois numa escolha circunstancial, e aí hoje a gente tem um pequeno recorte do que é a nossa música brasileira, que é tão gigantesca, né? O livro inclui entrevistas emblemáticas que revelam um pouco da vida e da obra de nomes como Cássia Eller, Nando Reis, Rita Lee, Tom Zé. Um verdadeiro panorama musical do Brasil. Se você pegar cronologicamente, Elza Soares, Jades Macalé, Gal Costa, Rita Lee, você vai fazendo esse caminho. Antes, nos anos 50, nos anos 60 com o tropicalismo, depois o pós-tropicalismo, ali já tem a Rita Lee com os Mutantes, a Rita Lee segue nos anos 70 e nos anos 80, nos anos 80 ela já encontra Fernanda Abreu, Marina Lima, Luiz Melodia, no final dos 70 também está chegando ali, depois a gente tem aquela geração que chegou nos anos 90 e nos 2000 já estava solidificada, que é Lenine, Chico César, Zé Cabaleiro, depois no começo dos 2000 já tem Pato Fu, Ana Carolina, tem Adriana Calcanhoto, que é anterior, enfim. Você pode fazer realmente um passeio cronológico pela evolução da canção no Brasil. Há 21 anos no ar com Vozes do Brasil, Patrícia Palumbo é considerada uma das principais entrevistadoras do rádio. Já recebeu no estúdio artistas dos mais variados gêneros musicais e virou referência da diversidade da MPB. O Vozes do Brasil já teve vários formatos. Ele começou na Musical FM, uma rádio aqui em São Paulo que só tocava música brasileira, 100% MPB. O horário das 7 da noite, que era tradicionalmente da Voz do Brasil, ganhou um vitrolão nessa rádio. No jargão de rádio isso quer dizer uma programação corrida, né, sem locução e tal. E nesse horário das 7 da noite o bordão era: no lugar da Voz do Brasil, Vozes do Brasil. E eu ganhei esse horário. Quando eu ganhei esse horário, eu transformei o vitrolão num programa com comentários, com curadoria, com entrevistas. E ali eu ganhei meu primeiro prêmio APCA, que foi pelo melhor programa de música brasileira do rádio. E aí dali eu voltei para a Rádio Eldorado. Na Rádio Eldorado eu fiquei quase 20 anos. Com 10 anos de programa eu comecei a abrir uma rede de rádios parceiras pelo país afora. São rádios educativas ou rádios públicas que recebem o programa semanalmente. E aí eu já tive formato de auditório, estúdios parceiros, gravei na Biscoito Fino, no Rio de Janeiro, e uma hora eu resolvi receber em casa. Eu fiz um estúdio em casa para mim, porque estava chato isso de me locomover, São Paulo, né? E montei um estúdiozinho para mim, para começar a gravar. E aí os artistas começaram a ir lá em casa. E a gente fez muitos anos essa edição Vozes em Casa. Há 3 anos, a apresentadora decidiu empreender e lançou a primeira rádio brasileira totalmente digital. É um sonho, na verdade, de fazer a rádio que eu sempre quis ouvir, a rádio que eu sempre quis fazer. É uma rádio que eu baseei em algumas experiências que eu tive fora do Brasil. Eu trabalhei na França, em Marseille, numa rádio associativa, uma rádio bem pequena e que tinha uma estrutura
que permitia que a sociedade marseillaise, né, de Marseille ali, participasse dessa rádio. Depois eu estive em Amsterdã e conheci um músico que tinha uma rádio digital 24 horas, isso há 10 anos, que ele fazia direto do porão da casa dele, uma rádio de jazz. Aí eu vi aquela tecnologia, receiver de rádio digital na sala da casa dele. No porão, um software muito simples para jogar aquela programação no ar. Aí falei, gente, por que não fazer isso aqui no Brasil? Eu saio dessa coisa louca que é o rádio analógico, estrutural, grande, você arrendar uma concessão, que é uma loucura, é uma fortuna, o sistema de concessões é outra loucura. Então eu falei, rádio web. Comecei a pesquisar, ver como seria, me desliguei da Rádio Eldorado e banquei essa história. Criei um aplicativo gratuito para iOS e Android e um site, radiovozes.com, onde você pode ouvir e compartilhar os programas. E você também pode ouvir sob demanda, na hora que você quiser. Então tem lá todo um repertório de vozes do Brasil, que você ouve a qualquer hora. Todo um repertório de Vozes do Planeta, que é o nosso programa de meio ambiente. Todo um repertório de Maritacas e histórias do Capitão Moche, que são histórias para criança. Então, eu viajei. E a viagem deu certo. Só no primeiro ano de funcionamento, a rádio Vozes teve 5 milhões de acessos. E Patrícia garante que ainda há muito a ser explorado. Eu comecei a fazer isso há 3 anos e a loucura da tecnologia é tanta que quando a gente começou, ninguém nem falava nesse negócio de podcast, né? E ali, quando a gente lançou, muita gente veio me falar, você tá maluca, rádio web, isso é coisa de moleque nerd, né? Eu falei, não, é uma ferramenta para que a gente possa fazer coisas muito interessantes. E comecei a desenvolver os projetos, mas a rádio, ela tá só começando, eu quero muita coisa ainda com ela. Jornalista especializada em música, radialista e empreendedora, Patrícia Palumbo é a voz da MPB. Nos bate-papos com artistas, consegue extrair revelações, memórias, relatos que compõem a própria história da música brasileira. O segredo de uma boa entrevista é o mesmo para tudo que você quiser fazer bem feito. Você tem que ter repertório. Pensa quando você vai fazer um prato na sua casa, você vai cozinhar. Você faz o que eles chamam de mise en place, né? Você coloca todos os ingredientes ali e quanto melhores forem esses ingredientes, melhor o resultado. É a mesma coisa numa entrevista. Eu me preparo cotidianamente, o dia inteiro eu estou ouvindo música e não só ouvindo música, mas ouvindo o que as músicas têm para me dizer, o que esses músicos têm para me dizer. E mais, leitura, culinária, cultura, tudo que você puder absorver de cultura do mundo, você leva para uma entrevista. Fita cassete, MD, com um monte de gente interessante aqui, olha só, Ed Mota, Ana Carolina, não sei nem quem que está aqui, Clube da Esquina, Itamar Assunção. Pois é, e esse livro é leitura obrigatória para quem gosta de música popular brasileira. E o Notícias em Foco fica por aqui. Lembrando que você pode acessar também as nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. E nós encerramos hoje com um clipe que une ritmos do Brasil e consciência ambiental. Fundação Sem Fundamento é uma composição do músico Vinícius Pereira e fala sobre o crescimento desordenado das cidades sem a preocupação com o meio ambiente. A música é executada pelo Bando de Seu Pereira com a participação do grupo Maracatu Bloco de Pedra. Vai sangrar o firmamento, vai sangrar o firmamento, vai sangrar. Sua razão, edifício, todo edifício, promovendo as delações. É difícil, como é difícil, não consigo conceber.